Bom dia, minha gente! Hoje é quinta-feira e quinta-feira eu não estou aqui sozinha. Hoje temos a Denise para participar aqui comigo. E hoje a gente está no tom 37 do nosso livro aqui, do nosso projeto 50 Tons para o Sucesso. Então a gente está no tom 37. E o tema de hoje é bem profundo. Comece de onde você está. Vamos aguardar aqui a Denise entrar então, para a gente mergulhar juntas aqui nesse assunto. Onde está a Denise? Quantas vezes, né, gente, a gente fica ali esperando o momento perfeito. E esse tom que a gente traz hoje, ele fala sobre ação, sobre parar de esperar o momento certo, o momento perfeito, sobre começar de onde você está. Onde está a Denise? Ah, agora sim! A Denise, então, para falar sobre isso com a gente. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tá me vendo? Tô te Ah, vendo. muito bom. Mas de novo eu tive que te procurar, porque o Instagram não me enviou Não que tá você entregando, estava. né? Gente, compartilhem a live, porque o Instagram não está entregando a live. Eu vi Não. várias pessoas reclamando já. Eu até vou compartilhar aqui com algumas pessoas, porque o Instagram não está entregando. E realmente, eu entrei aqui no perfil das terapeutas e não, eu tive que também procurar. Tive que entrar no perfil procurar porque ele não está entregando nossas lives. Gente, quantas pessoas precisam dessas lives? Quantas pessoas estão precisando ouvir aqui o que a gente tem para falar? E às vezes é uma frase que a gente fala aqui que pode mudar totalmente o dia, o momento da pessoa, né? Então vamos ajudar, vamos exercer aqui o nosso papel de mulheres que querem crescer, e mulheres que querem crescer ajudam outras mulheres a crescer também. Não existe melhor forma para a gente crescer do que ajudar outras pessoas a crescerem também. Então vamos compartilhar a live, que vocês não vão ajudar somente a nós, mas vão ajudar essas pessoas também. Já que o Instagram não faz, a gente faz. A gente Sim. compartilha. O que a gente não pode é se deixar, né? Uhum. Se a gente for esperar o momento perfeito, né, Denise, do Instagram entregar as nossas lives, a É gente não faz justamente mais. o tema da live, né? Justamente. Ai, ai. Precisamos fazer com as armas que a gente tem. Se o É um Instagram não tema entrega, a bem gente interessante. a gente compartilha e faz o pessoal receber o aviso da live. Mandei para algumas pessoas aqui. Espero que vocês tenham mandado também. Então vamos lá. A gente é até um. Virou clichê dizer aqui, né? Todo assunto que a gente traz. Esse assunto é muito bom. Mas todos são muito bons, né? Olha, eu diria que esse livro aqui não é à toa que ele tá, coitadinho, todo ralado. Porque eu já li ele umas 5 vezes. Esse livro aqui é aquele livro que a pessoa tem que ter e pelo menos uma vez por ano ler ele. Para dar uma relembrada, assim, eu diria que para quem é empreendedora, para quem é mulher aí que quer crescer, quer ter sucesso de fato, tem que usar esse livro como se fosse uma segunda Bíblia.
Primeiro porque ele traz muitas questões da Bíblia, né? Em todos os capítulos. Então ele traz aprendizados ali que estão lá na Bíblia, que muitas vezes a gente não pega a Bíblia e vai lá para buscar. E ele traz além ali das passagens da Bíblia, ele traz a explicação na nossa vida real. E se aplica muito a nós empreendedores, né? Então, esse livro aqui, ó, ele é meu queridinho. Eu amo esse livro. Amo mesmo. Não é à toa que a gente escolheu ele aqui para falar durante esse ano todo. Realmente, vale muito a pena. Eu estou até pensando em algo que a gente poderia fazer aqui para quem acompanha sempre nas nossas lives, quem comenta, quem sempre vai lá curtir, para no final do projeto talvez a gente presentear, sortear com um livro. Não sei, vou pensar em alguma coisa. Esse livro é muito especial para mim. Sim. Ele igual você estava falando, que ele traz ali muitos textos bíblicos, e eu acho muito legal essa ponte que ele faz entre a história bíblica com nós, né? Com a nossa vida hoje. Como que Ele ele faz a conexão. é muito interessante, né? A gente acaba compreendendo algumas passagens da Bíblia lendo esse livro, né? Bem bacana. Justamente, por isso que ele é tão interessante. É quase que um estudo bíblico, né? Só que traz para a vida real, traz para os nossos negócios, para a nossa vida. E nesse capítulo de hoje, ele fala ali, né, sobre a história do azeite que foi multiplicado. E eu tava lendo, porque apesar de ter lido já 5 vezes o livro, cada vez que a gente tem live, eu vou lá no capítulo que a gente vai falar e eu dou uma lida de novo. E a gente sempre vai tendo mais percepções, né? Porque a nossa cabeça está sempre expandindo. E aí eu tava lendo e pensando, o que hoje, na minha vida, né? Eu posso multiplicar, que talvez eu esteja olhando ali como nada ou como muito pouco. E trazendo ali essa história do azeite que foi multiplicado, né? Com certeza todos nós temos algo na nossa vida hoje que pode sim ser multiplicado e muitas vezes a gente não está dando importância para isso. A gente não está tendo fé o suficiente, sabe? Você falando isso, porque você não vai acreditar, Letícia. Conta. Eu pensei exatamente a mesma coisa na hora que eu li. E que eu posso multiplicar, e eu tô olhando aqui igual a viúva, que para ela aquela botija era nada, né? Que quando o profeta pergunta o que você tem, ela diz nada. E às vezes precisa um olhar de fora. Dirigindo e assistindo a gente. Bom Cuidado dia, aí na direção, Araci. Então, assim, às vezes precisa um olhar de fora, tipo, você não tá vendo isso aí que você tem? Uhum. É muito isso, né? É uma loucura. Muito E mesmo. isso que ele traz ali, acho que é até interessante a gente explicar, porque às vezes a pessoa não conhece essa passagem, que é da viúva, né? Que ela perdeu o marido, com 2 filhos, um monte de dívidas, não tinha como pagar, e naquela época o cobrador poderia pegar os filhos para usar de tipo escravo, né? Para pagar a dívida. E o profeta Eliseu chega na casa dela nesse momento. E daí ele pergunta para ela, mas o que você tem? E a resposta dela é nada, a não ser uma botija de azeite. Ou seja, já não era nada, né? Só que na cabeça dela aquilo era tão tão insignificante, tão pouco. Tão, né, sem importância. O que é uma botija de azeite? Só que daí, daquele nada da cabeça dela, né? O Eliseu ali, o profeta fala, vai nos vizinhos, pede mais e mais botijas, e ali então se multiplicou. E com aquilo ali ela pôde pagar a dívida dela. Né? Então, assim. Tem uma parte ali
muito interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar, que ele mandou ela trazer as vasilhas, mesmo ela sabendo ali que ela nem tinha azeite suficiente para encher todas. E aí ele falou para ela fechar a porta com os filhos, para ela usar ali a fé dela para que aquele azeite se multiplicasse. E aí o porquê que ele manda fechar a porta? Para que não tivesse interferência, para que ninguém viesse dizer para ela: tu tá louca, isso aí não vai dar certo. Como acontece tanto, né, na nossa vida às vezes. Muitas vezes a gente deixa de querer algo maior, preocupado com o que os outros vão falar, ou deixa de fazer porque alguém falou alguma coisa. Então aqui também vem a lição da gente fechar os nossos ouvidos para o que a gente quer, para o que a gente busca, e de fato se apegar à nossa fé. Porque para nós pode até parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Sim. E outro ponto importante é que ela agiu, né? Ou seja, ela foi... Ela não questionou, não reclamou, ela fez. Foi buscar, trouxe as vasilhas, talvez até meio sem acreditar muito, mas confiou, né? Não, tipo assim, eu não tenho nada a perder, então eu vou confiar no que esse doido tá falando aí. E isso que você falou, fechou a porta ali para ninguém interferir e usou a fé mesmo, né? Porque imagina alguém chegar na sua casa e falar, ó, essa latinha de azeite aí que você tem vai virar milhões. E a gente não sabe o valor da dívida dela, né? Você tá louco, você tá pirou? Naquela época o azeite valia muito, né? Valia muito, Então, um passo importante foi esse. Ela teve a atitude, ela agiu, ela não ficou esperando o momento certo, a hora certa. Quando eu tiver mais azeite, eu encho as vasilhas. Não, ela pegou o que tinha, começou a encher e só acabou o azeite quando encheu a última vasilha. Sim. Ou seja, se tivesse mais vasilha, teria mais azeite. A gente sabe, né? Que a fonte se limita, né? A fonte, ela é inesgotável, né? Inclusive ali no livro, esse capítulo, eu vou dizer, ele tá tão bom que dá vontade de ler aqui pro pessoal. Mas vamos trazendo os pontos mais importantes, que ali fala também, né, a questão sobre por que a gente trabalha. E muitas pessoas talvez vão responder que a gente trabalha por causa do dinheiro ou para ter dinheiro. E na verdade não é isso. O dinheiro é só uma consequência. E aí, inclusive, essa visão distorcida que a gente tem em relação ao dinheiro e ao trabalho e ao porquê que a gente trabalha, que muitas vezes faz com que a gente trave, não tenha os resultados que a gente realmente busca, não consiga vender. Mas vamos lá pro nosso cronograma aqui. Agora que a gente já falou um pouquinho ali do que traz, né, no capítulo. Vamos lá. Denise, o que tu percebe aí? Bom, o autor ali nos provoca, né, o tempo todo com as histórias que ele traz pra gente começar de onde estamos. Sim. O que tu entendeu aí da mensagem do livro para passar para nós? Então, ele lembra, né, e ele sempre traz como exemplo justamente essa história, né, da viúva ali da botija do azeite. Ele mostra que, na verdade, a gente querer esperar o momento certo, ter a condição certa, é como se fosse uma armadilha. Que isso nunca vai acontecer. É impossível eu começar perfeito, eu começar tendo as condições, porque é uma coisa muito óbvia, mas é muito louco também na nossa cabeça, porque se tiver tudo como você gostaria, entende que não precisaria fazer mais nada? Sim, já estaria pronto.
E daí a gente fica esperando algo acontecer, mas eu tenho que fazer esse algo acontecer. E o exemplo ali que ele traz do azeite é muito claro. Mesmo para um milagre acontecer, porque foi o que aconteceu ali, ela teve que tomar uma atitude. Ela teve que ir buscar mais vasilhas para que o azeite fosse multiplicado. E às vezes a gente fica ali esperando um milagre, Parado, né? A gente não vai buscar as vasilhas para que quando esse azeite estiver se multiplicando, eu poder colocar ele dentro. Então é justamente isso. Essa armadilha mesmo de achar que eu preciso estar com a ferramenta certa, com o conhecimento certo, preciso estudar cada vez mais e mais, preciso ter ali o melhor celular, o melhor computador, a melhor sala. Só que isso eu só vou conquistando depois que eu já dei esse primeiro passo. Tu vai falando aí, vai passando um filme aqui pra mim, porque eu lembro de quando eu comecei. Tipo, eu era outro celular, eu não tinha iluminação. O fundo da minha parede era aquele verde horrível que eu odiava. Eu já falei várias vezes aqui. Várias vezes eu deixei de fazer vídeo por causa daquela parede verde lá bem no meu início, sabe? Imaginem vocês se eu tivesse esperado. A gente vai melhorando com o tempo. Eu tenho tudo que eu gostaria hoje para trabalhar? Não, mas já melhorou muita coisa. Já tenho um celular com uma câmera melhor. Naquela época eu tinha smartphone. Agora eu tenho um iPhone que naquela época eu não tinha. Eu tenho uma iluminação melhor que naquela época eu não tinha. Sabe, eu tenho condições melhores que naquela época eu não tinha. Só que se eu tivesse esperado, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. E isso é algo que ninguém nunca vai poder me tirar. E é algo que eu construí, que hoje, com isso, eu posso ajudar tantas outras pessoas. E se eu tivesse esperado o momento perfeito? E quando seria esse momento perfeito? Porque o momento perfeito hoje, eu já trilhei todo esse caminho, mas o lugar que eu quero estar é um lugar muito maior. E aí eu vou esperar o momento perfeito? Não, eu estou construindo. E o sucesso é isso, né? É essa construção no caminho que a gente vai fazendo. Então, se eu olhar hoje para mim, eu já estou no lugar que eu gostaria de estar? Ainda não. Mas eu não posso dizer que eu não sou uma mulher de sucesso. Por quê? Porque eu olho para trás, eu vejo tudo que eu já fiz, tudo que eu já caminhei, tudo que eu já passei, e eu vejo que para quem eu era antes, hoje eu estou talvez em um lugar que eu nem imaginava. Mas que por ter me permitido trilhar esse caminho, eu sei dos lugares muito maiores que eu posso alcançar. Só que um dia eu comecei como eu podia, nas condições que eu tinha. E o convite desse capítulo é esse, né, Denise? Que você comece de onde está. Outro ponto que é muito interessante, que ele traz também no livro, e é muito real, inclusive o exemplo ali da viúva, é que nós temos a tendência justamente de olhar para aquilo que nós não temos. Para falta, né? Então, a gente não olha para a habilidade que nós já temos, a gente não olha para os contatos que nós já temos, a gente não dá valor para as ideias que nós temos, a gente não dá valor para as experiências que nós já temos de vida, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a acumular experiências, a né? História, né? Tem algo para ensinar alguém. Então, não tem como alguém dizer, eu não tenho experiência. Filho, se você está vivo, se você nasceu, você tem experiência. E, inclusive, as nossas dores, né? A gente pode usar também como porque são experiências, né? E talvez
muitas pessoas a gente vê que foi na dor que nasceu o propósito dela. Então, a gente tem sim que olhar e por onde começar. Mas aí o que o ser humano vai e faz? Eu não tenho nada, né? E deixa muitas vezes de ter uma vida melhor, e isso em todos os sentidos, não só financeiro, mas ter relacionamento melhor. Muitas vezes ficamos esperando que o outro para com aquilo, para de agir desse jeito, para de fazer aquilo, mas eu não faço um movimento de melhorar, de eu mudar também. Isso aí, de certa forma, é meio que uma escravidão, né? Até o livro fala aqui numa parte que quando a gente se deixa levar pelos outros, depender dos outros, a gente tá sendo escravo. E ali, lá na história do livro, né? Se ela não resolvesse a questão da dívida, ela ia ter que entregar os filhos para trabalharem como escravos. E a gente muitas vezes está na nossa vida trabalhando como escravo porque a gente mesmo permite, né? Então a gente se limita num tanto que a gente vira escravo de nós mesmos, né? Uhum. E aí, como ele traz o assunto aqui, com a tua experiência, né, de mentora e tal, por que você, nos seus atendimentos, enfim, por que é tão difícil essa questão de começar de onde está? Inclusive, a nossa profissão, né, de terapeutas, mentoras, enfim. Qual que é o que você tem visto, assim, um dos principais motivos? São vários os motivos, né, que fazem a pessoa travar e achar que precisa, né, esperar muitas vezes um momento perfeito, ou precisa de mais um curso, ou precisa aprender mais alguma coisa, e fica buscando vários empecilhos ali para dizer que ainda não está pronta para começar. Mas assim, as pessoas, todos nós, não existe uma pessoa no mundo que não carregue feridas emocionais. Só que dependendo dessa ferida, ela vai afetar ali numa área ou em outra, né? E aí as pessoas travam por quê? Porque elas têm muito medo de errar, porque elas ficam se comparando demais com as outras pessoas. Então, muitas vezes, falando na questão aqui de começar de onde está, às vezes a pessoa está num momento e ela almeja chegar no lugar da fulana de tal, porque admira muito ela, porque acha interessante o trabalho que ela faz. Só que daí quando ela olha para ela e se compara, ela pensa, não, mas está muito longe. Não tem como eu chegar num lugar assim. E ela nem sequer começa. Sem pensar que aquela pessoa que ela vê hoje como muito grande, em algum dia ela começou. E às vezes numa situação, num momento muito inferior ao que ela está hoje. Às vezes em uma situação muito pior, em condições mais desafiadoras ainda. Só que por ela ter começado é que ela está onde ela está hoje. E essas questões aí das feridas emocionais traz, então, a questão do medo de errar, traz questão da comparação que eu falei aqui agora, aquela sensação de não ser suficiente, então como se ela não fosse capaz. Como eu trabalho também com comportamento humano, né, com temperamentos, tem muito a questão do temperamento. Então, por exemplo, quem é do temperamento melancólico espera muito a perfeição. Quem é fleumático espera por motivação. E a gente sabe que a gente não vai ter motivação todos os dias, né? O sanguíneo, ele se perde pela falta de constância. Ontem a gente ainda falou sobre isso, né? A gente estava falando sobre os sanguíneos. E o colérico, ele acha que só vale a pena começar quando ele for muito grande. Aí, que conhecer tudo isso, o autoconhecimento que a gente fala, traz essa clareza de entender. Ok, é natural para mim me sentir assim, porém, quando eu aprendo a gerenciar isso, eu saio dessa estagnação.
E é por isso que o autoconhecimento, o desbloqueio emocional, destrava todas as áreas da vida da pessoa. Não só profissional, relacionamento, tudo. Por quê? Porque ela começa a aprender a entender o que trava ela, e é quando a gente conhece, isso não nos domina mais, aprende a lidar com isso, e quando ela se conhece, ela é como se ela recebesse ali um mapa de saber o caminho, das pedras que vai ter, das dificuldades que ela vai ter que contornar. Só que ela também aprende os pontos fortes dela. E ela vai usar esses pontos fortes para potencializar, e eu diria até que para suprir aqueles pontos fracos que ela tem. Mas no final das contas aqui, o segredo é começar pequeno, mas começar. Então a gente precisa entender que as pessoas, assim, quando a gente fala ali de comparação, a única comparação válida é da gente com a gente mesmo. Então, quem eu era ontem, o que eu posso melhorar? Então, eu me comparo ao dia de hoje para ser um pouco melhor. Ou olhar para um ano atrás como eu estava e pensar, nossa, como eu melhorei. E aí, usando isso, pensar também que imagina como eu vou estar daqui a um ano. Essas comparações são muito válidas. Agora, olhar para alguém e se comparar, sendo que a pessoa, em algum momento, ela começou e tu não conhece a história dela, é frustrante, né? Porque tu vai achar que tu não é capaz. Então, quando tu olhar para uma pessoa que tu admira, que tu vê ali que a pessoa tem sucesso, que te inspira, que tu gostaria de chegar, talvez, num lugar como ela, lembra que ela um dia começou. E ela começou como ela pôde, nas condições que ela tinha. E é justamente por ela ter começado que ela está nesse lugar hoje. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é, de fato, começar. Outra situação que eu percebo muito também, e até ontem aconteceu um fato que é bem interessante para exemplificar, porque muitas vezes a própria autoproteção ou autossabotagem, porque tudo aquilo que é novo, a tendência nossa é não encarar, inconscientemente o medo do desconhecido, né? E eu tinha passado umas questões para uma cliente minha, e ó, fazia dias. Você fez. Ai, sempre dando uma desculpa. Sim. Aí ontem deu mais uma desculpa. Falei para ela, foi por isso, que foi a desculpa que ela deu, ou você está se auto-sabotando? Você está com medo do que você vai descobrir quando você fizer o negócio que eu mandei ela fazer, né? Era 9 horas da noite, ela me mandou mensagem. Acabei de fazer. Ou seja, Precisou de uma pressão. você precisa trazer a pessoa para a realidade, para passar a vida fugindo, né? Porque a gente sabe que tudo o que a gente vai fazer pela primeira vez, tudo aquilo que é novo, é um pouco mais trabalhoso. O início sempre vai ser mais É difícil. mais complicado, é uma luta contra nós mesmos. Mas a gente precisa vencer essa luta. Senão a gente vai ficar no mesmo lugar a vida toda, né? Não tem como. Denise, e quem está nos assistindo aqui e se sente aí que está travada e quer ouvir aqui o que a gente falou hoje, colocar isso em prática a partir de hoje. Ela quer começar de onde ela está. Diz aí, Então, o que tu diria para elas? o primeiro ponto que a gente precisa é não ter a consciência, né, de que é impossível sair do primeiro degrau já para o topo da escada de vez. Isso é impossível, né? A não ser que realmente um milagre, mas mesmo no milagre você tem que ter feito alguma coisa. Então, é começar de pouco, de pequenos passos, né? Reconhecer ali onde você está, que é o seu começo,
e aquilo que a gente já falou, com aquilo que a gente tem naquele momento, com a habilidade que eu tenho, com a ideia que eu tenho, com a ferramenta que eu tenho, com o recurso que eu tenho, com a energia que eu tenho hoje, com o talento que eu tenho hoje, né? Do jeito que dá para fazer hoje. E se hoje dá para mim andar meio degrau, é o que eu posso, é o que eu consigo, é o que eu dou conta. Não ficar querendo, não, vou começar hoje, mas eu já quero amanhã estar lá no terceiro degrau. Que seja meio degrau que você consiga hoje, por esse hoje. E outra coisa também, é claro que às vezes a gente tem um projeto e um sonho, e você visualiza o topo da escada. Só que eu até posso visualizar esse topo e deixa ele lá. No meu dia a dia, eu preciso visualizar só o próximo passo. O próximo sempre é o mais importante, né? Sim, porque sem o próximo eu não vou alcançar o topo. Então, é esses pequenos passos. E outra coisa que a gente geralmente não faz, a gente não valoriza esses pequenos passos, esses pequenos avanços, pequenas conquistas. Quando eu aprendi, né, Letícia, inclusive eu aprendi com você isso, de comemorar esses pequenos avanços e comemorar com intenção mesmo, fazer algo prazeroso, que seja uma coisa muito simples, muito pequena, mas eu dei um passo lá e comemoro. Eu cumpri, a gente precisa validar uma tarefa, eu vou lá e comemoro. E eu vou até trazer o meu exemplo. O que eu comemoro? Eu sou muito do doce. Eu sei que a gente não deve comer doce, eu evito o máximo, mas eu gosto muito. Então, a minha comemoração é o quê? A tua recompensa. Eu gravo vários vídeos ali para a semana e tal. Aí eu vou na padaria e compro um docinho para me comemorar que aquela tarefa está cumprida. Parece tão bobo. Só que isso vai mostrando para o teu cérebro. Cada pessoa é única. Compensa. Então, uma outra pessoa vai fazer outra coisa, sei lá, vai sair, vai ler um livro, vai assistir um filme, não sei. Mas cada um tem que saber o que gosta, o que é prazeroso de verdade, né? E são coisas tão pequenas, tão simples, que faz toda a diferença, faz completamente a diferença, né? O exemplo ali do azeite é perfeito, porque qual foi o primeiro passo que ela precisou? Só buscar mais vasilhas. Ela precisou entrar no porque ela pegou emprestadas vasilhas, né? Então, é sempre esses pequenos passos, esses pequenos começos que vai fazer o negócio se movimentar, e isso é em qualquer área. Eu até trouxe aqui 3 exemplos desses primeiros passos, né? Por exemplo, na vida pessoal. Se alguém está com a saúde física parada, por exemplo, você vai sair da cama e correr uma maratona. É isso. Você vai começar ali a 10 minutos de caminhada. Então, esse é o primeiro passo. Ou até a pessoa tem um sonho de fazer uma maratona. Você não vai sair correndo 5 quilômetros. Precisa começar aos poucos e aumentando. Dá uma volta na quadra, dá um piquezinho, caminha de novo. E assim vai até você chegar numa maratona, né? Preparar, né? Na vida financeira, a pessoa se percebe ali que ela nunca tem dinheiro para nada, nunca sobra dinheiro. Não precisa ir lá fazer um curso de financeiro, de como montar um plano. Não, começa a anotar na agenda ali, no celular. Pesquisa, tem tanto material no YouTube de graça, né? Claro que às vezes tu precisa de alguém ali para te conduzir, mas para começar, para dar o primeiro passo. Não sabe nem aonde que você está gastando o seu dinheiro, porque você não tem um plano mirabolante.
Então, começa ali hoje. O que eu gastei hoje? Amanhã, faz ali por uma semana, eu tenho uma noção. Porque quando você traz a consciência onde que você está gastando, aí você vai fazer, puxa, não precisava ter comprado isso, não precisava ter gastado aquilo. É muito Não, importante anotar para visualizar, né? exatamente. E na vida profissional, ou estou desempregado, ou não estou gostando mais desse trabalho que eu estou. Então faz um currículo e envia, entrega, enfim. Então, são coisas Dá um mínimas passo. para começar. Tudo começa com o primeiro passo. Levanta a mão. Luz. Tá, eu e tu com tosse. Mesmo as duas. Eu diria que tem que parar, né, de esperar estar pronta, né? Precisa começar porque a preparação, ela vem no caminho. Sucesso não é sobre a gente estar perfeita, né? É sobre estar em movimento. É como eu falei, o sucesso nem é o lugar que tu vai chegar. O sucesso é a jornada que tu tá percorrendo para chegar nesse lugar. Sim. E olhando para nossa história, né? Hoje que a gente tá aqui e olha para trás, eu olho para trás quando eu nem conseguia fazer um vídeo aqui na internet, muito menos fazer live. E eu sempre trago esse exemplo porque de fato era algo muito desafiador para mim. Hoje eu faço live todos os dias e para mim é algo natural, é muito bom estar aqui. Eu amo fazer live. Eu gosto de fazer essa troca, de ajudar as pessoas, de trazer o meu conhecimento, de receber os feedbacks de volta. É muito bom. Mas olhando para trás, quando eu nem sequer conseguia fazer isso, era desesperador pensar em abrir uma câmera e vir aqui falar, porque eu tinha medo de não saber o que falar, de não ter o que falar, de esquecer o que era para falar, de me perder, de passar vergonha, de me perguntarem alguma coisa e eu não saber responder. Tudo isso eu tinha. Só que em algum momento eu comecei, e lá no começo foi muito difícil, foi horrível. Mas eu precisei começar. Olhando para trás hoje, eu vejo quanto valeu a pena cada começo que eu tive. Cada primeiro atendimento que eu fiz, primeira live que eu fiz, primeiro conteúdo que eu postei, tudo valeu muito a pena, sabe? Então a gente precisa começar. Eu sempre falo, né? Não é à toa que eu falo quase todos os dias aqui. Começa a caminhar, que o caminho se abre, porque é verdade, gente. Tu começa, tu entra em movimento, tu começa a visualizar o que tem ali na frente. Até que tu comece, tu tá ali paralisada, tu não sabe o que te espera. A única coisa que tu tem na tua mão é o medo. Porque tu não tá agindo. E aí, eu até trouxe uma frase aqui para finalizar, só que eu lembrei de outra e eu até pesquisei aqui para não falar errado, que é uma frase do Cortella, que eu gosto muito. Eu trouxe aqui, né, a frase que é: o sucesso não começa quando você tem tudo. Ele começa quando você decide fazer algo com o que já tem. Mas a frase do Cortella que eu gosto muito é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu amo essa frase. E ela é muito real. Eu sempre falo aqui que a gente precisa somente de uma coisa para começar. Qualquer coisa. Disposição. Se a gente tem disposição, a gente consegue fazer qualquer coisa, a gente consegue ajudar qualquer pessoa. Independente da tua experiência, da tua formação, do que tu já fez até aqui hoje, existe alguém que precisa do teu conhecimento, que precisa da tua disposição para ajudar essa pessoa. E se tu for ajudar essa pessoa e ela te perguntar alguma coisa e tu não souber, se tu tiver disposição, tu vai pesquisar, tu vai estudar, tu vai trazer essa resposta e muitas vezes tu vai até aprender junto com essa pessoa. Então, comece e tenha disposição.
Com isso, tu consegue chegar aonde tu quiser, independente de qual seja o teu objetivo. Exato. A vida responde à nossa ação, né, Letícia? Com certeza. É entrar em movimento e ter disposição para aprender, para estudar, para praticar, para treinar, para buscar o conhecimento que te faltar, para escolher acordar todos os dias sendo um pouquinho melhor do que foi ontem, avaliando os erros, ajustando, corrigindo e sempre melhorando. Uhum. E para nós finalizar, né, como sempre, vamos de tarefinha. Exercício para a semana. Eu tô fazendo live todos os dias e ontem eu falei para elas: comprem um caderno e anotem, porque sério, em todas as lives eu trago conhecimento e trago a parte prática para elas aplicarem na vida. Então não é uma live aqui só para ouvir frases bonitinhas, é para de fato botar a mão na massa e fazer o negócio acontecer. E essas nossas lives aqui de quinta-feira, desde a primeira, e olha que a gente já fez 37, todas elas têm algo prático para aplicar na vida de vocês. Então, ó, quem perdeu, maratona. Só a questão de fazer o exercício já é o movimento. É o começo. Inicial. Já é um começo. Já é se movimentar ali, mesmo que seja no papel, né? Igual esse de hoje que a gente trouxe aqui. Qual que é o exercício, então? Colocar no papel, né? Anotar ali no caderno, no caderninho que a Letícia pediu para vocês terem, qual que é a meta ou o sonho que vocês têm e que vocês desejam alcançar, mas que vocês têm deixado para depois. Anota esse sonho aí, essa meta, esse objetivo. E aí, você vai anotar o menor passo possível que você pode fazer ainda hoje em direção a esse sonho. Lembra da escada que eu falei? Você está aqui no primeiro degrau, o seu sonho está lá no último degrau. Qual que é o próximo degrau que você pode pisar ainda hoje em direção àquele sonho? Qual é o segundo degrau se tu está no primeiro, né? Porque se você ficar olhando lá para o topo, você vai sentir medo, você vai achar que não vai dar conta, você vai achar que é impossível e você vai desistir. Mas se você está aqui e você olha para o segundo, você vai ver, não, mas é tão fácil chegar aqui. Eu consigo. Aí depois, mas é tão fácil chegar aqui. Então, a gente não pode olhar daqui para aqui. Eu preciso olhar daqui para aqui. Aí eu não desisto. Aí eu tenho coragem, eu vejo que é fácil. E assim a gente consegue. Com certeza. Faz isso, então, pelo menos aí por uma semana, todo dia. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? E depois volta aqui, pode ser nessa mesma live, e comenta. Comenta, a gente adora saber. E você conseguiu dar as percepções que você teve de como é fácil dar um passo. Não é fácil chegar lá no topo, mas o primeiro passo é muito fácil. Porque é só você estender a perna, né, Letícia? Isso é muitas áreas. Às vezes, até a questão financeira ou profissional. Todas as áreas. Saúde, relacionamento, família. Tem um exercício que eu gosto muito de passar para as pessoas, que é o seguinte: às vezes quando tu tá ali com algo para resolver e tu acha que não tem solução, pega papel e caneta e lista no mínimo 50 coisas que tu poderia fazer para resolver aquilo. E tu vai listar, inclusive, coisas que tu acha impossível de fazer, mas coloca tudo no papel. E é impossível nessas 50 coisas, pode ser as mais malucas que tu escrever, tu não encontrar uma que tu possa fazer a partir de hoje. E muitas vezes a gente se limita num tanto que tu até tem ideias de coisas que tu poderia fazer,
Só que tu tem a ideia e tu já pensa, isso não vai dar certo. E aí ali no livro ele fala, né? Como se fosse um mosquito que tu vai lá e esmaga. Termina essas tuas ideias, porque tu nem ao menos tenta fazer aquilo. Então, fica aí pra semana, né? A tarefa de você pensar aí o que tu gostaria de fazer e o que tu pode fazer a partir de hoje para começar, para dar esse primeiro passo. Talvez tu nem esteja no degrau 1, talvez tu esteja no 0. E aí, o que tu precisa fazer para botar o pezinho ali na escada? Para começar a subir essa escada, né? Sim. E amanhã a gente segue juntas aqui de novo. Amanhã tem live. Como sempre, a gente encerra aqui a semana com chave de ouro. Amanhã a live será competências que você precisa desenvolver para se destacar como profissional. Tragam um caderninho de vocês, tragam caneta, que vai ter mão na massa, como sempre aqui. E depois a live de hoje... Às vezes eu não consigo assistir ao vivo, mas depois, enquanto estou fazendo almoço ali, eu estou ouvindo a Letícia. É isso. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. Gente, isso é tão mentiroso que é até feio. As lives, eu já estou fazendo as lives curtas. Nenhuma passa de 40 minutos. É em torno de 30, 40 no máximo. Tu tá ali depois do almoço, lavando a tua louça, bota o celular do ladinho e escuta. Se tiver algum ponto ali que tu achou importante, depois tu volta lá, escuta de novo, anota o que tem para anotar. Mas dizer que não tem tempo não é verdade. Dá para escutar tomando banho, me leva pro chuveiro com vocês, me leva para lavar louça com vocês, não sei, bota um fone e vai varrer a casa. Vai, a Araci estava aqui no carro dirigindo e nos escutando, então não tem desculpa, né? E é aquilo, né? O assistir a essas lives não é para mim que vocês vão fazer. Eu estou aqui servindo vocês, é para vocês. Eu estou trazendo aqui, eu estou com a disposição de trazer o meu melhor e o fazer essas lives todos os dias é justamente porque numa live eu não consigo trazer muita coisa. Mas todos os dias eu consigo trazer um ponto que tu pode aplicar. E juntando tudo isso, o resultado vai acontecendo. O crescimento, a transformação, o destrave de vocês, né? Que reclamam tanto aqui de bloqueios que impedem de fazer as coisas. E tudo começa do começo, né? Então, usem a live de hoje aí para impulsionar vocês a dar esse primeiro passo e começar de onde você está. Certo, Denise? É muito bom aqui as quintas-feiras, né? Porque eu venho a semana inteira aqui falando sozinha e quinta, Denise está aqui comigo. Temos ainda mais 13 lives, né? Até encerrar o nosso projeto. Encerrar o nosso livro. Mais 13. Vamos ter que pensar em alguma coisa para o próximo ano. Vamos pensar. Vamos pensar. Se tiver alguma sugestão também, quiser nos enviar. Com certeza. E, gente, eu falei já essa semana, mas vou falar aqui de novo para relembrar. Eu estou preparando algo muito especial para vocês. Denise, eu estou preparando algo muito especial para elas e tu já tem algo muito especial aí. Convida a mulherada, mulher. Eu até ia me esquecer. Pois é, até eu estava esquecendo. Estou preparando o nosso segundo encontro de mulheres e o tema desse segundo encontro é da sobrecarga à leveza. E por que eu decidi fazer nesse assunto? Porque muitas mulheres têm se queixado, né, que estão se sentindo sobrecarregadas, exaustas, que mesmo que passem um final de semana descansando, não conseguem descansar. E isso tem muito a ver, né, Letícia, com as feridas emocionais que a gente carrega. Então, nesse encontro, eu vou trazer uma dinâmica ali, uma vivência, onde elas vão deixar esses pesos extras, né, que tem carregado, que muitas vezes a gente carrega pesos e a gente acha que é necessário. Mas, na verdade, não são necessários, são só
devido às suas dores ali do passado, você tem uma forma de querer se livrar de um tipo de dor, mas acaba carregando outra. Então, Mais pesado ainda às vezes, né? Nesse encontro, eu vou mostrar como é possível, sim, a gente deixar, né, se desfazer de alguns pesos que não são realmente necessários, né, a gente carregar. Então, é uma experiência sensorial, onde que a gente realmente sente a diferença ali de quando está carregando peso, de quando larga esses pesos. E vai ser muito bacana, muito legal, né? Quem participou da primeira, né? Maravilhosa, foi um sucesso. E eu acredito que essa segunda não vai ser diferente, né? Então vai Ó, eu ser vou contar para quinta-feira, você. semana que vem, às 8h07, para ninguém esquecer. E Vou para contar entrar, para para vocês. participar, tem que entrar no grupo e o link está lá na minha bio também. Eu já dei uma espiadinha na aula dela, porque, né? Eu, como mentora dela, tenho meus privilégios. E eu vou dizer para vocês: não percam essa aula. Não percam essa aula. Vão lá agora na bio da Denise, entrem para o grupo, porque vai valer muito a pena. Eu, com certeza, vou estar lá. A gente está aqui sempre fazendo trocas, aprendendo juntas. E eu até falei para a Denise, estou precisando dessa tua aula aí. Você é a primeira que vai estar lá. Então, gente, não percam, aproveitem a oportunidade, estejam lá, entrem lá no grupo para não perder, porque vai ser realmente muito valiosa essa aula. Sim. Certo, meninas? Até amanhã, então. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Amanhã a gente tá juntas aqui de novo. Beijo, até! Beijo!